Muito bem, alunos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina de comunicação aplicada. Eu sou o professor Rangel e a gente vai falar um pouquinho sobre a temática da semana 1 e da semana 2. Muito bem, você vai ver lá na semana 2 que tem um texto da professora Margarida Kunsch, que é uma autoridade no assunto de comunicação organizacional no Brasil. Mas para a gente entrar no assunto da professora Margarida e analisar a pesquisa dela apresentada ali naquele artigo científico, é importante a gente dar um passo para trás e resgatar um autor que ela usa, que é assim o teórico mais lido ou um dos teóricos mais lidos nessa área de comunicação empresarial, comunicação organizacional ou comunicação institucional. Assim, no Brasil ficou mais conhecido comunicação organizacional. Esse é o tema mais falado e que normalmente é assumido pelo profissional de relações públicas. Mas, feito esse adendo, vamos resgatar um pouco dos conceitos do Dominique Walton, porque ele vai apresentar um questionamento a respeito da comunicação organizacional, definindo pelo menos três estágios da comunicação, podemos dizer assim. Ele vai chamar de comunicação direta ou comunicação normativa, essa ideia da comunicação como uma troca, né? Uma troca entre duas pessoas. Se a gente estudar a história da comunicação, a gente for resgatar uma timeline da comunicação, a gente vai entender que a comunicação ela começa, né? Eu não sei se a gente poderia dizer que ela tem um começo, né? Porque no fundo ela sempre existiu. Enquanto humanidade, a comunicação sempre existiu. À medida que você tinha duas pessoas, né, convivendo ou vivenciando aquele momento, elas estavam se comunicando. Mas na história da comunicação, a gente inicia com o que nós chamamos de oralidade, ou período da oralidade, onde a comunicação era transmitida pela oralidade. Depois que o ser humano desenvolve o papiro e o pergaminho, e também desenvolve uma codificação, que seria o alfabeto, então a comunicação passa a ser atravessada por uma técnica que é a escrita. A escrita é a leitura, então começa a se ter registros, e aí nós entendemos uma transição entre o período da oralidade para o período da escrita. E na história da comunicação, toda vez que um ser humano consegue desenvolver uma tecnologia, ele acaba passando-se de uma era para outra. A professora Lúcia Santaella vai dizer o seguinte, quando ela faz uma análise a respeito da história da comunicação, de que é um erro a gente pensar que uma era vai sobrepor a outra. Na verdade, elas vão se adaptando e se readaptando a partir da tecnologia daquele momento. O que faz de uma era para outra é sempre o desenvolvimento de uma tecnologia. Então a gente vai ter a escrita, depois nós vamos ter a imprensa, depois a massa, né, as comunicações de massa, de mídias, até chegar no que vivenciamos hoje, a internet. E a gente está aí numa transição agora com inteligência artificial, robótica, metaverso, propostas que poderiam fazer essa virada de chave para uma nova era aí da comunicação. Mas a Lúcia Santaella fala o seguinte, não é que uma vai sobrepor a outra e eliminar a outra, mas elas vão se adaptando. E um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, o storytelling, né, que é um nome famoso aí na comunicação de agora, das redes sociais e dos blogs, e enfim, né? O storytelling nada mais é do que a história contada lá no período da oralidade, quando o ancião da tribo, do clã, sentava as pessoas para ir contando as histórias e a partir dali iam se criando os símbolos, os rituais e essa transmissão oral ia estabelecendo a cultura daquele povo, ia estabelecendo a cultura daquelas pessoas, estabelecendo como os processos, como a vivência, como a interação delas acontecia. Então, a história ela ainda é muito importante para a humanidade. Quando você vai assistir um filme, quando você vai
ver alguma série, quando você vai interagir, ver alguma coisa nas redes sociais e tal, um pequeno reels ali, quando ele tem uma história bem contada, ele fixa sua atenção e você vai prestar mais atenção. Por isso que a história ainda continua sendo importante, a oralidade continua sendo importante. Essa aula que eu estou dando para vocês, ela conta com uma oralidade, ela conta com um roteiro, ela conta com um começo, meio e fim, por onde a gente vai percorrer. Então, isso ainda passa a ser muito importante. E o Dominico Outro então vai dizer que existe essa primeira comunicação direta, normativa, estabelecida a partir da troca, mas tem uma outra fase que é a comunicação técnica, que é exatamente isso que eu falei, quando uma tecnologia ou o desenvolvimento de uma técnica, ela atravessa essa comunicação, ela atravessa a forma como as pessoas se comunicam. E aí o Dominico ainda vai dizer que tem mais uma outra fase, que é a fase funcional da comunicação. A partir do momento que a gente passa a ter uma globalização e as técnicas começam a ser cada vez mais usadas de forma funcional, que elas passam a funcionar, fazer funcionar a interação global, né? A comunicação global. E aí ele problematiza da seguinte forma, dizendo que a partir do momento que essas técnicas passam a serem usadas a fim de uma persuasão ou a fim de um reforço de uma ideologia ou de uma reconstrução ou desconstrução de algumas posições, sejam elas políticas ou não, isso passa a ser algo a ser problematizado. Tá certo? Então, ele traz essa questão de, tipo, para o fato da gente usar da comunicação como uma técnica, a gente vai perdendo um pouco daquela coisa mais, talvez, genuína dessa troca, dessa interação. Não que isso não acontecesse lá no passado, talvez sempre aconteceu, mas com as técnicas as coisas vão ficando cada vez mais funcionais e mais poderíamos chamar de estratégicas, né? E aí o outro vai deixar o seguinte, que o que está em jogo no fim é a interação. Então a técnica vai sendo aperfeiçoada para quê? Para que essa interação seja cada vez mais sofisticada, digamos assim. Bom, e aí você vai dizer assim, mas a comunicação é boa ou ruim, né? Então, como tudo na vida, a comunicação, podemos dizer, ela é teoricamente neutra. Você é o ser humano que usa ela para o bem ou para o mal. Porque nesse jogo da interação, nesse jogo da funcionalidade, do uso da técnica da comunicação, eu vou ter, por exemplo, pessoas usando para desinformar. A fake news, a desinformação é fruto de um uso sofisticado da técnica de comunicação. Então, eu posso usar para benefício próprio, posso usar para coletividade, posso usar para causar o bem, causar o mal, e aí a gente teria que entrar numa outra discussão de um juízo de valor a respeito do uso da técnica na comunicação, que não é o que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque a Kunsch, né, a Margarida Kunsch, no artigo que está ali na plataforma para vocês, ela vai concordar com o Walton nessa ideia de que há um risco de pensar que só o fato de tirar a técnica eu vou reaproximar essa funcionalidade da comunicação à comunicação direta e comunicação mais humana. Então não resolve só isso. E aí o que ela vai dizer? Então, bom, se não resolve só eu ir diminuindo as técnicas aqui ou identificando as técnicas e remodelando as técnicas, então o que eu preciso, né, para fazer uma comunicação mais humanizada? E aí ela vai propor aqui olhar a comunicação a partir de 3 dimensões, que é a dimensão humana, a dimensão instrumental e a dimensão estratégica. E ela vai dizer assim, bom, então vamos olhar isso dentro de algumas organizações para a gente ver isso. Mas antes de a gente entrar lá na pesquisa mais objetiva, de uma forma mais pragmática da conceituação, é importante entender o que ela está chamando de comunicação, de dimensão, né? Comunicação na dimensão humana, na dimensão estratégica, na dimensão técnica. Então, na dimensão
técnica, assim, digamos, mais funcional, é essa ideia da comunicação como uma transmissão de informação, né? Como um instrumento para fazer com que os processos e o funcionamento da empresa aconteça de forma fluida. É uma visão mais, de acordo com a Margarida Kunsch, é uma visão mais linear da comunicação, né? Essa ideia de que eu estou falando aqui, você está indo, essa ideia de que quem pode manda, quem obedece é melhor ter obedecer do que perder o juízo, né? Obedece quem tem juízo e tal. Essa ideia de uma comunicação mais direta, mais objetiva, mais uma linear, assim. Acho que essa palavra é boa, linear. E ela negligencia, digamos assim, os aspectos subjetivos da comunicação, os aspectos subjetivos da interação. Lembrando que a partir da provocação do outro, o que está em jogo aqui é a interação. Então, como é que o Kunst está tentando olhar como é que essa interação acontece mesmo dentro das organizações, né? Como é que a interação, como é que o jogo da interação é percebido e trabalhado dentro das organizações. Pois bem, então na dimensão da dimensão técnica e funcional, a comunicação é feita dessa forma, mais direta, mais linear. Mas na dimensão estratégica, a comunicação já está mais alinhada à gestão, ao planejamento, ela já visa mais a eficácia dos resultados, é focada em objetivos globais da organização, né? E ela é aquela comunicação que a gente tem escutado muito ultimamente, ligada à visão, missão e valores. Aqui é um início de uma comunicação mais próxima do que nós vamos analisar e pensar em comunicação organizacional no sentido de cultura, a cultura daquela organização. Então ela é mais estratégica, né? Ela é um pouco mais pensada. Mas aí a Kunst vai além e ela fala assim, mas onde estaria a dimensão humana dessa comunicação, né? Essa ideia da convivência, da interação, porque a comunicação não se limita só no memorando que vem lá do RH ou que vem lá da alta gestão. A comunicação acontece na convivência das pessoas. As pessoas estão convivendo, estão conversando, estão interagindo. E aí que surge algo muito interessante dentro das organizações que nós comumente chamamos de rádio peão, né? Quando as pessoas estão ali falando e falando mal às vezes do líder, ou falando mal da empresa, ou falando bem, né? Ou talvez interagindo, dizendo como as coisas poderiam ser, como não poderiam ser. Então, isso não dá mais para ser negligenciado. Mas lembrando que o Walton está escrevendo o texto dele em 2004, a Kunst está escrevendo o texto dela em 2012 e nós estamos em 2024. Né? Muito dessa discussão já cresceu, já evoluiu nesse sentido. Né? As empresas estão cada vez mais percebendo, né, e tentando usar a comunicação para humanizar suas relações. Mas essa é a pergunta que a Kunst faz. Né? Como é que a comunicação pode então contribuir para a humanização nas organizações? Bom, pois bem, no trabalho da Kunst, que está ali no artigo que vocês vão ler ou já leram, né, provavelmente, ela vai usar uma metodologia. Ela vai fazer o quê? Ela vai olhar o guia da Exame, que analisou lá mais de 1.000 empresas e ranqueou lá as empresas, as melhores empresas de 2009. Empresas com faturamento acima de 12 milhões de dólares, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, tanto estatais. E aí ela consegue aplicar, ela envia o questionário para pelo menos 258 empresas, ela está dizendo no texto dela. O questionário é enviado para 258 empresas, mas dessas 258, só 36 respondem ela. Aí ela explica ali, né, porque algumas empresas não responderam, outras não quiseram. Enfim, tem os passos metodológicos ali que a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas dessas 36, então, ela faz a análise, né, desse questionário que ela mandou. Esse questionário que foi dividido em 3 partes, né, as dimensões, perguntas na dimensão estratégica, perguntas da dimensão técnica e perguntas da dimensão humana. E aí, nisso, ela tem, então, a resposta de 4 empresas que são do setor público e 28 empresas que são do setor privado, e 4 dessas empresas não tiveram resposta. Esse número aqui vai fechar as 36, que é a amostra que ela tem.
Aí o interessante também que eu sublinhei aqui foi que as respostas vieram, das 36 empresas, 32 as respostas vieram de profissionais de comunicação. Duas vieram de profissionais do RH e duas não responderam de qual era o profissional que estava respondendo ali o questionário da pesquisadora. Bom, achei interessante isso, em 2012 os profissionais de comunicação já estarem bem alocados assim nas empresas, trabalhando nas empresas, né? E aí, outra coisa que me chama a atenção ali naquele texto é que 78% das respostas das empresas, elas utilizam a comunicação para a transmissão de metas e objetivos organizacionais, ou seja, 78% dessas empresas, que foram consideradas as melhores empresas em 2009, elas entendem a dimensão estratégica da comunicação. E aí, na dimensão humana, ela também me chama a atenção que 44% dessas empresas valorizam as relações ou a comunicação informal entre as pessoas. Isso é um dado interessante, né? O fato das empresas reconhecerem que existe essa dimensão informal, valorizarem isso e aí criarem espaços para que isso aconteça, criarem mecanismos para que isso seja usado a favor da empresa e não em detrimento da empresa, né? E aí 39% disseram que valorizam, mas valorizam em parte, e 6% não valorizam e 11% não responderam. E aí na dimensão técnica, ainda nesse tema dos espaços informais, ela vai perguntar assim, quais são então as ferramentas que as empresas usam para que as pessoas possam interagir, né, entre elas, e interagir tanto nesses espaços informais quanto entre setores, né? E aí vai mostrar que 65% fazem reuniões entre superiores e subordinados. 43% fazem o face a face provavelmente entre presidente ou entre pessoas mesmo ali dos setores e tal, ou criam eventos, né, para que isso aconteça. 25% usam caixinhas de sugestão e 20% usam e-mail direto. Bom, essa é a pesquisa da professora Magdalena Kunst lá em 2012 com essas empresas de 2009. Muito provavelmente a realidade mudou, né? E eu até pergunto como é a realidade aí da sua empresa ou da onde você trabalha. Será que existe um canal aberto, existe comunicação, existe um canal onde você consegue colocar suas sugestões, existe formas e mecanismos para o teu superior ouvir o que você tem para dizer e tal. Vou usar, por exemplo, a PUC aqui, né? Existem alguns canais de comunicação, tanto entre alunos como professores, ou entre professores e supervisores e coordenadores, que é um canal muito, muito fluido, eu diria assim, né? Então, por exemplo, vocês que são alunos, como é que vocês conseguem expressar as suas demandas e serem ouvidos? Através do pesquisa de satisfação da CPA. Esse é o mecanismo. Então, muitas vezes aqui você vai me ver, se você já foi meu aluno, se você ainda vai ser meu aluno, você vai ver nas aulas ao vivo, quando chega o período da preenchimento da pesquisa da CPA, eu tô aqui sempre reforçando, dizendo assim, ó, se você quer ser ouvido, não adianta você ir lá no grupo de WhatsApp dos alunos e ficar reclamando, né? Lá você não vai ser ouvido. Aonde que você vai ser ouvido? Na pesquisa CPA, que serve não só para você reclamar, mas também para você elogiar, dizer, olha, nisso aqui foi muito legal, isso aqui é bacana, a aula do professor fulano de tal foi boa por causa disso, disso, aquilo. A aula do fulano de tal não foi tão boa por causa disso, disso, aquilo. Porque muitas vezes a visão que os alunos têm da CPA é assim, vou usar a CPA para me vingar do professor que me deu a nota baixa, porque aquele professor me reprovou, então eu vou lá na CPA e vou reclamar dele. Mas aí você acaba enviesando a pesquisa, né? Então, a pesquisa CPA é um mecanismo tanto para críticas quanto para elogios. E é ali onde a gente mensura e é onde a gente mapeia como é que os alunos estão sendo atendidos
em todos os sentidos, seja com conteúdo, seja no tratamento, seja na interação, sejam nas aulas ao vivo, nas aulas gravadas, enfim, sabe? Então é um mecanismo de comunicação, é a partir dali que a gente vai criando formas de melhorar cada vez mais o nosso curso, os nossos cursos da PUC como um todo. No ambiente interno, nós todo ano temos aí uma reunião face a face com o nosso supervisor, onde a gente é tanto cobrado de coisas que a gente pode melhorar, quanto a gente tem um espaço para dizer o que o que a gente acha que poderia ser feito de uma maneira melhor para que os processos aqui surjam e aconteçam de forma mais fluida e sem onerar nenhuma das partes. Mas isso está impregnado na cultura da própria PUC. São mecanismos de comunicação, mecanismos de conversa que favorecem a cultura organizacional. E que esse é o último ponto da minha aula que eu gostaria de trazer para vocês. Porque como é que a gente pode abrir, então, espaços mais dialógicos? Que aí a professora Margarida Kunsch vai terminar o artigo dela trazendo essa provocação. É importante vocês saberem também que uma pesquisa científica boa não é necessariamente aquela que dá respostas prontas, né? Mas é aquela que faz surgir novas perguntas. E aí a professora Margarida Kunsch deixa aí algumas novas perguntas de como é que, lá em 2012 ainda, né? Como é que a gente pode aprimorar essa questão dialógica da comunicação dentro das empresas. Dialogia é um termo que ela empresta de um teórico da linguística, um filólogo chamado Bakhtin, Mikhail Bakhtin, um filólogo russo, que traz essa ideia da dialógica em contraponto à dialética apresentada por Hegel, né? Hegel, que foi aluno de Kant, né? Baseado em Kant, ele apresenta a dialética, a ideia de a tese, a antítese, chegando numa síntese, né? O Bakhtin já vai propor uma dialógica, onde a gente pode entender a relação, a comunicação, o pensamento sempre a partir de um dialogismo, ou seja, eu estou falando aqui a partir daquilo que eu acredito que você vai entender aí, você está entendendo a partir daquilo, dos referenciais que você tem, a sua resposta pode trazer uma nova leitura, uma nova forma de eu me comunicar e assim uma coisa mais dialógica mesmo. E aonde a gente pode então trabalhar mais a dialogia dentro da comunicação organizacional, da comunicação que acontece nas organizações? É um caminho que eu apresento, um caminho que eu deixo para vocês aqui. Vocês podem, inclusive, interagir comigo a respeito disso, com os professores tutores a respeito disso, mandando, fale com a gente, ou conversando, ou trazendo outras demandas, né, outras perguntas para a gente a respeito desse tema. É o caminho da cultura organizacional. Ah, mas professor, como é que se estabelece uma cultura organizacional? Como é que uma cultura é feita? Como é que ela é moldada? Como é que ela pode ser transformada? Bom, a cultura organizacional está solidificada, aí, digamos assim, em 3 pilares. Eu vou chamar eles de símbolos, processos e rituais. Quais são os símbolos? Né? O símbolo ele tem uma comunicação, ele representa alguma coisa, ele traz uma mensagem. Né? Você vai perceber que aqui, na PUC, você sempre vai ter esse símbolo que ele traz uma mensagem. Esse vermelho aqui é um vermelho da PUC, são símbolos, são coisas que fixam, que comunicam alguma coisa. Você está aqui olhando para mim, você está vendo várias coisas que revelam um pouco de mim. Você está vendo instrumentos, você está vendo um robozinho. São coisas que comunicam aquilo que faz parte da minha identidade. Então, os símbolos comunicam aquilo que é da identidade da organização. E por isso que eles são tão importantes, e por isso que eles precisam ser feitos de forma pensada e estratégica. Outro ponto são os processos. Eu tenho para mim que os processos eles protegem relacionamentos. Por que os processos precisam ser bem feitos? Por que os processos precisam ser bem alinhados? Porque à medida que a gente respeita o processo e à medida que a gente confia no processo, que é um jargão aí do corporativismo, né? Confie no processo, à medida que a gente vai confiando no processo e fazendo o processo e refazendo esse processo,
a gente vai protegendo a nossa relação. Por quê? Porque está todo mundo caminhando no processo. A gente não está conflitando para ver o que a gente vai fazer, o que eu acho que tem que ser feito, ou aquilo que tem que ser, o que o outro acha que tem que ser feito. A gente estabelece um processo e a gente vai caminhando nesse processo. A gente pode refazer o processo? Pode, claro. A gente pode contribuir com mudanças no processo? Pode. O toyotismo está aí para isso, né? Qual que é a grande sacada do toyotismo? É colocar uma alavanquinha onde eu posso... Qualquer pessoa da fábrica pode puxar a alavanquinha e parar o processo. Parar o processo e ali repensar o processo e seguir no processo. Mas quando a gente está focado no processo, a gente não está conflitando e minando os relacionamentos. Então, uma cultura bem estabilizada, bem feita, ela é criada também a partir de processos bem feitos, processos bem estabilizados, de pessoas que confiam no processo porque os processos protegem os seus relacionamentos. E por fim, o outro tripé aqui da cultura, eu entendo que sejam os rituais. Os rituais são muito importantes para que os processos continuem sendo feitos, para que os símbolos sejam reforçados. Então, os rituais que acontecem nas empresas, eles reforçam esses mecanismos, né? E uma questão interessante é que assim, toda empresa tem cultura, toda empresa tem rituais. Toda família tem rituais, então todo lugar tem rituais. Rituais não é uma coisa específica da religião. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que não, o ritual é o que acontece na religião. Não, muito pelo contrário, né? A gente aprendeu que na religião os rituais reforçam os sistemas de crenças, os rituais reforçam os símbolos e fazem com que as religiões sejam perenes e continuem a existir apesar de toda a crítica que a ciência já fez, de todo o caminho que a humanidade já trilhou. As religiões continuam aí, vão continuar existindo, porque os rituais fortalecem os símbolos, fortalecem os processos, fortalecem os relacionamentos. Então, toda empresa tem cultura, toda empresa tem rituais. A diferença é, algumas empresas reconhecem seus rituais, criam rituais para que esses rituais fortaleçam a cultura. Outras empresas simplesmente deixam a coisa acontecer do jeito que acontece e vai indo. Então, eu retomo a PUC, por exemplo. Nós temos alguns rituais assim que são muito importantes. Por exemplo, nós somos uma escola que tem uma história, né? Que tem uma história. Ela carrega no nome o nome de uma religião, de uma segmentação do cristianismo, que é a Pontifícia Universidade Católica. Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu me tornei professor na PUC é que toda reunião, independente do departamento, independente da escola, toda reunião começa com um momento que nós chamamos de momento de espiritualidade. E que não é um momento de doutrinação, mas é um momento em que a gente para refletir um pouco sobre o nosso trabalho, refletir um pouco sobre a nossa vida, refletir um pouco sobre a nossa família, refletir um pouco sobre o tempo, refletir um pouco sobre as demandas. E é aquele momento que a gente conversa aqui de forma informal, trazendo trocas, trazendo ensinamentos, trazendo uma lição ou outra que a gente tirou de uma música, que a gente tirou de um filme, que a gente tirou de um texto bíblico, que a gente tirou de um texto de outra religião. E aí a gente consegue ter um momento em que de reforçar, de se automotivar enquanto equipe, enquanto amigos, enquanto colegas de trabalho. E isso faz parte da cultura da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tá aqui um momento de espiritualidade. Depois daqui a gente vai para as atividades, para as demandas, para as dificuldades, para aquilo que a gente precisa melhorar, para aquilo que a gente precisa reformular. Mas antes disso a gente teve um autocuidado, que normalmente é alguém aqui da equipe que traz, a gente reflete sobre aquilo, às vezes alguém acende alguma coisa que alguém pensou sobre aquele assunto, e reforça e fala e tal. É um ritual e isso reforça a cultura de amizade, a cultura de cuidado, a cultura de humanização no nosso ensino, no nosso tratamento com vocês e tal, enfim. Então, é um ritual que reforça a cultura. E aí, essa é a minha deixa aqui para o final da nossa aula. Eu acho que a cultura, estabilizada em símbolos, processos e rituais, ela pode estabelecer uma comunicação mais humanizada dentro das organizações. E você, o que você acha? Você acha que isso também é possível? Você acha que esse também é um caminho? Deixa aí nos comentários do vídeo ou então manda lá no Fale com a gente. Vamos continuar essa conversa e essa interação aqui na disciplina de
comunicação aplicada. Gente, vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até agora a aula inteira e tal. E a gente continua essa conversa em outros momentos. Até mais.